Estamos começando mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma pauta importante. Nós vamos apresentar você que nos acompanha aqui pelo Valor Entrevista, o Major Eduardo, ele que é o comandante da Polícia Militar aqui da nossa querida cidade de Gaspar. Ele veio de Balneário Camboriú, então ele está acostumado com a pressão, porque lá tem mais pessoas, sim. A situação lá é bem diferente, próximo de Itajaí, próximo da 101, enfim, tem uma série de coisas que colaboram para uma realidade diferente aqui em Gaspar. Cidade de Gaspar é uma cidade pacata. Major, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Eu agradeço o convite, a recepção do Alan. Muito boa noite a todos que acompanham aí o canal Valor Entrevista. É uma satisfação grande poder estar me apresentando com tão pouco tempo na cidade. Fazendo 2 meses agora que eu assumi o comando da companhia de Gaspar e Ilhotas. Tá te adaptando bem, cara? Sim, a receptividade do pessoal, tanto dos policiais, são policiais muito valorosos, policiais bons. Eu já tive essa recomendação do colega que me antecedeu, o Major Leandro dos Santos. Nós fizemos o curso de formação de oficiais juntos em 2009 e quando deu o tempo dele, porque ele já era praça, já era soldado na época, ele completou os 30 anos de contribuição, decidiu ir para a reserva. E antes disso, ele conversou com o Coronel Pedro e me recomendou, me indicou para assumir essa função aqui. E eu aceitei. Ótimo! Você tem 21 anos de história já com a corporação. São 21 anos felizes, Major? Eu não digo, só fazendo uma correção, não é 21 anos com a Corporação Polícia Militar, Eu tenho 21 anos de segurança pública. Eu trabalhei já antes na Polícia Civil. Eu ingressei, fiz academia em 2002, na época como investigador, hoje agente de polícia. Trabalhei 5 anos como investigador, depois passei no concurso para escrivão de polícia. Atuei mais 1 ano como escrivão e surgiu a oportunidade do concurso para oficial da PM. Então, na Polícia Militar, eu já estou há 16 anos, uma coisa assim, quase 16 para 17 anos já. Entendi. Vamos só voltar um pouquinho antes da gente entrar na nossa pauta de fato. Vamos contar um pouco da tua história, cara. Você é catarinense? Você cresceu aonde? Sim, eu sou natural de Itajaí. Meus pais moraram muitos anos em Lages, no interior de Santa Catarina. Então eu cresci, até os meus 17 anos eu morei em Lages. Aí saí para estudar fora, fui estudar em Curitiba, já vivi muito essa parte policial. Meu pai é delegado aposentado, trabalhou 44 anos na Polícia Civil. Olha só. Então eu cresci nesse meio policial, Aí fiz faculdade na Universidade Federal em Florianópolis, trabalhei em Lages, trabalhei na capital, trabalhei em São Bento do Sul, depois voltei para Lages, aí fui para Florianópolis, cursos, enfim, voltei para Lages na aviação, trabalhei 7 anos na aviação da Polícia Militar, como piloto de helicóptero. E, por último, estava na região de Balneário Camboriú. Comandei Tijucas, comandei a companhia de Tijucas, uma das maiores companhias do estado. E surgiu a oportunidade de vir para Gaspar, eu fui voluntário e estou aqui hoje. Eu vi ali no teu dedo, tem uma aliança ali, casado há quanto tempo? Sou casado há... Não vai esquecer a data, hein? 21 anos, cara. 21 anos, 21 cara. anos, cara. Filhos? Tenho 3 filhos, Uma filha de 16 anos de idade. Tenho a do meio com 14 e o temporão, como a gente chama... Veio na pandemia, 3 anos. É mais programado. Veio porque a gente começou a assistir vídeos e álbuns de foto e minha esposa disse, quem sabe Deus quer mandar mais um filho pra gente. Eu disse, então, vamos tentar. Eu dou 2 meses, se for para vir. E veio. Que bênção, cara? Muita saúde e cada vez... Eu também acho, é uma bênção divina. A família hoje, se eu tivesse menos idade, minha esposa talvez um pouco menos,
eu teria um quarto, quinto filho, enfim. Tu vê, eu também tenho 3 filhos, o Henrique também tem 3 anos, né, o nosso mais novo, e ele veio na pandemia, com esse negócio Sim. do Moisés. O Moisés, eu botei na conta da Daniela, quando a Daniela esteve aqui comigo no estúdio, eu falei, ó, tu e o Moisés não mandaram ficar em casa na época da pandemia, né? Ou separava ou dava um filho, veio mais um filho. O Henrique fez 3 anos. Eu te perguntei com relação à família, porque você comentando ali no off, você comentou que você é muito família, né, cara? Então você valoriza muito isso. Sim, sim, né? Eu digo 21 anos não de casados em si, né? Mas de relacionamento, namoro, noivado, foi um tempo até bastante rápido. Namorei 2 anos, noivei 1 ano e já em seguida nós casamos, né? Estamos desde o Dia dos Namorados de 2003. Olha, Dia 21 de junho de 2003 a gente começou nosso a relacionamento. tua história toda, porque tu tá com 42? 42 anos, então eu já tinha feito a academia da Polícia Civil na época, em 2002, e em 2003 comecei o namoro, né? Que sensacional. Pessoal, a gente está conversando com o Major Eduardo, ele é o novo comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Gaspar. Recém-chegado, tem 2 meses na cidade, veio de uma cidade com uma realidade um pouco diferente, que é Sim, sim. Balneário, mas está pronto aí para ajudar a comunidade gasparense no que for necessário com relação à segurança pública. E nós vamos fazer algumas provocações aqui para o Major, começando pelos meus alunos. Meus alunos resolveram participar também da nossa entrevista aqui com o Major. A Beatriz pergunta o seguinte, a Beatriz diz o seguinte: o que te levou para seguir a carreira como policial? Primeiramente, eu estudava para ser médico, né? Queria medicina. Aquela coisa de pequeno, ou você vai ser policial, você quer ser policial, você quer ser médico, você quer ser bombeiro, quer ser professor. Enfim, eu tinha uma certa afinidade pela história do meu pai. Eu fugia da escola, né? Até é vergonhoso um pouco falar, mas quando pequeno, né? A delegacia ficava aqui, tinha uma rua que cortava e a escola ficava exatamente do lado. Eu ainda, 5, 6 anos de idade, não gostava muito da professora, não gostava muito da escola e eu sabia onde ficava a delegacia. Eu fugia da sala de aula, pulava o muro e ia para a delegacia. E estava lá eu procurando o pai e vendo aquelas cenas, né, dos idos da década de 80. Mas estudei, né, fiz vestibular, tudo, queria medicina. Cheguei a passar na universidade, numa faculdade privada, só que meu avô adoeceu, veio a falecer com câncer, eu acompanhei o estado terminal dele no hospital, fiquei com ele mais de 30 dias lá e acabei desistindo. Eu disse, o que eu vou fazer agora, né? Então, conversa com meu pai na época, ele disse, não, faz a graduação, faz a faculdade de Direito, ali vai te abrir um leque bastante grande. Você pode advogar, você pode ser promotor, passar num concurso para juiz, você pode ser delegado, você pode ser, enfim, defensor ou hoje oficial da Polícia Militar. Uhum. E foi o que eu fiz. Prestei concursos na época, mas sempre assim, pensando, se eu entrar na polícia um dia, eu quero ser piloto. Quero ser piloto. E na época, antes de entrar para a Polícia Militar ou até mesmo na Polícia Civil, eu passei no concurso para sargento da Aeronáutica. Uhum. Eu ia para a Escola de Especialista na Aeronáutica em Guaratinguetá, só que daí eu descobri que eu estava fazendo o concurso errado, porque lá eu ia ser praça e para ser piloto tem que ser nas Forças oficial. Aéreas tem que ser oficial também. Eu já tinha passado em todas as fases, exame de saúde, enfim, físico e tal. Na entrevista, no psicotécnico, depois do psicotécnico, que eu descobri que eu ia ter que fazer um outro concurso. Aí eu desisti, passei para a Faculdade de Direito, passei para investigador e comecei a atuar como policial civil. Mas já pensando em um dia pilotar a aeronave. E tive esse prazer, né? Teve um concurso interno depois dentro da Polícia Militar. Fui um dos selecionados e atuei 7 anos como piloto. Sensacional. Uma outra pergunta que a Beatriz faz é a seguinte: a área da polícia fez você fazer alguma renúncia ou se desfazer de algo, cara? Pergunta boa da Beatriz. É uma pergunta delicada, porque queira ou não, o ciclo de amizades que você tinha, né, a gente cresce hoje numa sociedade, como a gente estava fazendo antes numa conversa ali, um bate-papo. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, né? Nós temos vários problemas, né, sociais, um deles a droga. Então eu cresci com muitas amizades, me dediquei bastante ao esporte,
o que me afastou um pouco desse ciclo de amizades de pessoas que não eram bem estruturadas familiarmente ou, sei lá, por moda na época, começa fumando um cigarro, daqui a pouco já está num cigarro de maconha, acha que não vai viciar e de repente você vê aquele teu amigo ali que não basta mais a maconha para ele já está na cocaína. Eu perdi muitos amigos assim. Perdi amizades, né? Quando eu entrei para a polícia, obviamente que você não tolera mais algumas coisas, algumas pessoas que eram seus amigos já começam a se afastar porque tem esse choque de realidade, de pensamento e você perde, não vou dizer amigos, mas colegas de época que não sustenta mais, né? Eu perdi alguns lá em Manaus, infelizmente, tiro para a própria droga. Perdi agora, mês passado, morreu um overdose, um amigo de infância nosso. Infelizmente, a gente tem que estar sempre atento com relação a essa questão da droga. Sim. A Alana, Major, pergunta o seguinte, a Alana Rosa, ela é do Poço Grande, tem 16 anos. Qual foi a história que mais te impactou durante a sua carreira militar? Olha, são várias, né? Várias situações que a gente passa, né? É uma profissão que não tem aquela monotonia de você sempre vai apertar aquele Todo parafuso. dia é uma coisa diferente, né? Você vai montar aquele instrumento, aquele objeto, aquele produto ali. Não, você trabalha com pessoas, você vai prestar um serviço para a comunidade. Então, todo dia tem uma situação diferente. Mas, assim, situações marcantes que a gente passou, que eu passei, foi ainda na época da aviação, né? Como eu trabalhei bastante tempo em Lages, trabalhei 5 anos lá, a gente fazia muito apoio a entidades. Um exemplo, o Bombeira, o SAMU. Então, situações que marcaram, assim, por exemplo, uma situação de uma senhora que dependia de um rim e estava aguardando há anos na fila de espera e naquele dia ligaram para ela de manhã, por volta das 11 e pouco da manhã, salvo engano, dizendo, tem um rim lá na cidade de Blumenau e você vai ter que estar lá às 2 horas da tarde. Nossa. E ela era do sul do estado. Para piorar a situação, ela tinha levado o carro no mecânico naquele dia de manhã, acordou cedo, deu problema no carro, levou para o mecânico, não conseguiu resolver, deixou o carro lá e ela não tinha como fazer esse transporte. Aí entraram em contato conosco lá da Companhia de Aviação de Lages e pediram como que a gente poderia fazer, se a gente poderia ir com a aeronave lá para apanhá-la e tal. Era época de verão, a BR-101 congestionada, trancada, não tinha como ela chegar. E nós não teríamos também, naquele momento que chegou a ocorrência para nós, aquela informação, nós não conseguiríamos fazer essa pernada, que a gente chama esse trajeto, esse percurso. Sair de Lages, ir até a cidade dela e depois vir até Blumenau num tempo hábil. Nós tentamos encurtar da seguinte maneira. Pedimos para que ela ligasse para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal iria dar um suporte ali, abrindo o caminho, né? Fosse pelo acostamento, enfim. Ela ia conseguir um carro emprestado com um vizinho, com um familiar lá, para levar ela até a PRF. A PRF trazia até um ponto e nós conseguiríamos pousar lá na BR-101 para pegar, apanhá-la e trazer até o hospital em Blumenau, pousar ali dentro do prazo. Senão o órgão em si padece, né? Isso. E deu certo, a gente chegou assim, meio que em cima do laço ali, depois a pessoa agradeceu muito. Imagina. E são várias histórias assim, né? Outras situações bastante marcantes é você atender um acidente de trânsito, né? Onde o pai, às vezes, uma situação que eu lembro agora, embriagado, ocasionou um acidente na rodovia e você chegar lá, né? Pessoas assim precisando daquele auxílio com certa urgência, criança envolvida, machucada por uma imprudência, né, do pai, marca muito. Quando a gente vai atender uma ocorrência, sendo pai, né, e você pegar uma situação dessa, assim, que a criança está ali com o risco de morrer por uma situação dessa, onde o pai está totalmente errado, é marcante, é ruim. Então, a gente conseguir salvar uma criança numa situação dessa
é bastante valoroso, né? Glorifica bastante a nossa atuação. Exatamente. Então a Alana, ela tá a primeira pergunta dela respondida. Vamos para a segunda, que ela diz o seguinte: quais são as principais orientações que você daria para a população em relação à segurança pessoal e prevenção de crimes? Certo. A segurança pessoal, é difícil a gente conseguir dar uma receita mágica, né? Vai lá, faz uma arte marcial ou começa a portar uma arma. A nossa legislação para essa questão de uso pessoal da arma Não permite. já não permite mais. Mas a questão assim Que coisa, né? a questão de você tentar fazer uma arte, alguma coisa, tudo depende se o autor que vai chegar para te cometer um assalto tiver armado, eu já digo, não reage. Porque às vezes nós policiais mesmo, tendo treinamento, tendo a técnica ali, Não podemos reage. falhar. Um cidadão comum, a probabilidade de ele falhar e aquele agente estando com uma arma, ou seja, uma faca ou uma arma de fogo, a gente não sabe o histórico dele ali, se ele estava usando droga antes ou não, Pois é. né, a habilidade que ele tem com aquilo ali. Então, assim, a chance, o risco de acontecer uma fatalidade é bastante grande. Então, eu digo assim, não reaja nessas situações. Mas a gente tem que, às vezes, se prevenir. Nós moramos num estado, né, elegido hoje como o mais seguro, né, do Brasil, né? Talvez sejamos mesmo a melhor polícia, né? Existe um ranking lá, fizeram um estudo e a Polícia Militar de Santa Catarina, não é porque eu estou aqui defendendo, mas foi eleita a melhor polícia do Brasil por causa das nossas atividades, né? Não vou dizer consultoria, mas orientações que a gente passa, a forma, os programas institucionais que a gente aplica. Enfim, são várias situações que podem colaborar. Uma delas, rede de vizinhos. Sim. A rede de vizinhos, né, na questão de segurança patrimonial, auxilia muito. Nada melhor do que você ser amigo do seu vizinho, né? Informar ele, tô indo viajar, tal, dá uma olhada para mim, porque se o vizinho perceber uma movimentação estranha naquele período que você está fora, opa, alguma coisa está errada. Exato. Meu vizinho avisou, eu sei que ele viajou. Então, liga no 190 na hora, né, para a gente tentar intervir se está acontecendo um furto, um arrombamento ali. É nessas situações que a gente consegue agir e prender esses agentes em flagrante delito. Então, uma das recomendações que eu falo aqui, né, sugiro, montem redes de vizinho. Existe isso, a gente pode auxiliar, eu vou lá, eu mesmo faço questão de participar desse primeiro encontro, né, auxiliando, instruindo como é que funciona, tal. A gente vai lá, monta uma espécie de um vídeo lá, explicando para a comunidade, e isso fortalece. Eu não vou dizer que a gente vai inibir 100%, não tem como. Eu repito, não existe uma situação mágica para essa questão hoje, não tem esse controle, mas minimiza bastante. Você chegar na sua casa lá e ter uma plaquinha padrão dizendo assim, rede de vizinhos, né, essa casa está sendo monitorada por vizinhos, ajuda muito. Porque o que o ladrão, o que o bandido, o infrator quer? É uma situação mais cômoda para ele. Se ele vê que aquilo lá está sendo vigiado, se tem uma câmera e tal, ele vai pensar assim, eu vou para o lado onde não tem. Exato. Aqui o risco de eu ser preso, ser surpreendido, ser visto por um vizinho é maior. Então, assim, a gente consegue provar isso, que os índices caem bastante nessa questão patrimonial. Sensacional. Então está respondido ali para a Alana também, lá do Poço Grande. Obrigado pela participação de vocês, a Beatriz, a Alana. E claro, né, com relação à prevenção, de repente fazer uma arte marcial, essas coisas todas, garante, claro, uma certa segurança, mas também não dá para o cara virar um giraia e sair trocando porrada com bandido. Não dá, né? mas assim, grande parte das vezes, não vou dizer maioria, mas grande parte existe uma simulação que o cara está armado. Se ele está armado, conclusão minha, se ele está armado, geralmente, na maioria das vezes, ele vai ostentar aquela arma. Ele mostra, né? Ele vai ostentar. Agora, aquelas vezes que o cara só simula que está com alguma coisa aqui embaixo, meu amigo, eu sendo um civil, né, digamos que eu sou uma pessoa civil, e eu tenho um conhecimento em arte marcial, eu não vou deixar ele levar algo que eu não vi. Eu vi a parto arma para dele. cima também. Não, vou. E a gente vê vídeos, né? É até legal ver a pessoa lá, o vagabundo, digamos assim,
infrator, o agente, o autor daquele delito se dando mal. Eu gosto desse tipo de coisa. Então a gente tem o mesmo pensamento. Que É. coisa gostosa é você ver um bandido se lascando, né, cara? É bom. Mas, bom. enfim. Pessoal, a gente está conversando com o Major Eduardo, ele é o comandante da Polícia Militar aqui na nossa querida cidade de Gaspar. A gente vai para o nosso segundo bloco, já voltamos porque tem novidades, tem a questão do efetivo, tem possivelmente um novo quartel para a cidade, ele vai falar desse assunto também. A proximidade com uma parceria entre público e privados, empresas, empresários locais também contribuindo e, claro, um tema que está muito em alta que é a inteligência artificial ajuda na questão da segurança. Tudo isso a gente vai perguntar para o Major Eduardo que está aqui no Valor Entrevista hoje. Não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com o Major Eduardo. Ele é o novo comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Gaspar. Jovem, 42 anos, já tem 21 anos aí de carreira pública, uma história belíssima. Estava me contando aqui agora há pouco em off que ele gosta de colecionar carros antigos, gosta de Doença, isso é um vício que depois que a ferrugem pega no sangue que... né? Para você que gosta de futebol, ele não é do futebol, mas para você que joga um basquete aí, de repente, convida ele. Ele só não seguiu a carreira para o basquete porque ele não cresceu. A estatura não me ajudou muito, né? Só se eu tivesse a habilidade assim excepcional para com 1,80m, 1,81m chegar lá em cima. Não deu. Resolveu estudar e virou major da Polícia Militar de Santa Catarina. Major, agora a pauta traz o seguinte: nós temos aí a possibilidade de ter um futuro novo quartel aqui na cidade de Gaspar? Temos, e a gente tem isso como uma das metas a atingirmos, né? Antes mesmo de eu vir, em conversa com o colega Major Leandro dos Santos, que era o antigo, meu antecessor, né? O antigo comandante aqui da companhia em Gaspar, ele já me alertou: ó, Eduardo, todas as tratativas, aquilo que precisava, corria atrás, assim, assado. Nós temos um terreno hoje da Polícia Militar doado pela Prefeitura, aprovado, né, com aval dos vereadores, do lado do fórum. Então, um belíssimo terreno ali. Nossa. Tem mais de 3.000 metros de área, 3.000 metros quadrados. Nós temos o projeto para a construção do novo quartel. Não vou desmerecer o quartel onde nós estamos ali, mas é um prédio já mais antigo e a ideia é construir algo novo, maior, que até comporte não só uma companhia, porque a gente tem um grupamento, na questão militar. Temos um grupamento, aí depois temos um pelotão, temos uma companhia, e eu quero que a gente consiga transformar num batalhão. Claro. Então eu quero construir algo maior, que comporte um efetivo maior, porque a cidade de Gaspar precisa. Nós temos hoje 2 municípios, talvez 3, esse eu vou trabalhar para isso, eu vou correr atrás, em parcerias com empresários, com políticos, para a gente trabalhar nesse sentido de trazermos talvez o município de Luiz Alves, o município de Luiz Alves, a pertencer à Companhia de Gaspar. Entendi. Então, Luiz Alves é limítrofe do município de Ilhota, sim, que hoje pertence a Navegantes. Uhum. A cidade, o policiamento de Ilhota hoje pertence ao 25º Batalhão, lá em Navegantes. Só que ele está tão distante de lá e mais perto de nós aqui, com certeza, que nós conseguiríamos abraçá-lo e comandar daqui. Então a gente teria um efetivo maior de população da cidade. Antigamente nós precisávamos de 100.000 habitantes para constituir um batalhão. Hoje não mais. Hoje eu tenho vários municípios aí, Imbituba, Caçador, Laguna, Indaial, que são menores do que o nosso efetivo aqui. Sim. E são batalhão. Então, a gente pode trabalhar nesse sentido de tentar construir uma casa maior e, com isso, consequentemente, trazer mais efetivo. Eu perguntei, quartel, eu usei esse termo. Tem diferença de quartel para batalhão? Me ajuda aí, que surgiu essa... Todos são quartéis, São unidades ou subunidades militares, Nós, na seara militar ali... Me desculpa a ignorância, que eu estou perguntando para quem tem. Qualquer ambiente militar, que nós temos uma tropa ali, seja um grupamento, pelotão, companhia, é um quartel. Nós chamamos de quartel porque ali é uma entidade, uma unidade ou uma subunidade
unidade militar. Show. Então tá aí, tá respondido. Quem sabe a gente consiga ter este quartel, um batalhão, algo maior, porque a gente precisa, é uma demanda inclusive da classe empresarial, depois a gente vai conversar sobre isso. Perfeito. Agora eu vou te perguntar a respeito de um ponto que é uma coisa delicada. No Estado, acredito que no Brasil também, aqui em Gaspar não é diferente. Certo. A questão do efetivo, hein, Major? É uma questão nevrálgica, digamos assim, é um Eu ia problema... usar essa palavra aí, mas eu não consegui lembrar como é que pronunciava. Ah, bom, nevrálgico, né? É um problema assim que nós precisamos tratar e não é fácil, né? A gente precisa de verba, o Estado tem que estar com um dinheiro, não vou dizer sobrando, mas para investir, porque assim, não é criar um concurso público, isso é um investimento para o Estado, né? É. E para nós trazermos mais empresários, empresas grandes, fábricas, uma das coisas que eles mais procuram é a questão de segurança. Como é que é o estado de Santa Catarina? Como é que é a região do Vale? Como que é a cidade de Gaspar? Eles também não querem só ver números, né? O empresário... Qualidade de vida. O empresário, ele, penso eu, né? Eu já participei de algumas reuniões e tal, me chamou muita atenção uma reunião que eu participei na região ali de Balneário Camboriú, com os sindicatos das construtoras civis. O sindicato das construções, das construtoras do município de Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, aquela região ali. E eles falaram, ó, nós produzimos prédios grandiosos aqui, não é para vender só para o catarinense, não é para vender só para o pessoal da região, a gente vende para o Brasil todo, e às vezes até para outros países. Mas o que eles procuram? Primeira coisa é perguntado, como é que é a segurança do Estado? Exato. Como é que é a segurança daquela região ali? Mas eles não querem só saber dos índices. Pô, Gaspar aqui, eu posso afirmar para os senhores que, comparado ao ano passado, nós caímos quase todos. Os índices que a gente não caiu, a gente manteve, né? Mas tivemos menos furto, menos homicídio, menos roubos, menos... O major que estava antes, como era o nome dele mesmo? Leandro dos Santos. O dos Santos, ele esteve aqui com a gente, ele comentou, eu fiquei assustado. 4 homicídios, se eu não me engano, em 2022 para 2023, uma coisa assim. Sim. Homicídio e assassinato, né? Sim, É a mesma coisa ou não? Tem diferença? É que o homicídio... Não, é matar alguém. Matar alguém. Lá o tipo penal, matar alguém. E eu achei, muito pouco. Né? A gente tem quase 80 mil pessoas, mas tem uma região, né? Se comparado a outras regiões, então por isso, Santa Catarina nós temos baixo índice de letalidade envolvendo a sociedade, né? Nós temos poucos índices, poucos crimes contra a vida, né? Que seja o homicídio, hoje o feminicídio, antigamente seria um homicídio qualificado, mas já tem a tipificação penal do feminicídio, recente agora. Um latrocínio que também envolve você matar alguém para subtrair algo dela. Enfim, Santa Catarina tem um dos melhores índices comparado aos demais estados. Mas nessa questão do efetivo a gente precisa ampliar e, como o Major falou, precisa de grana, tem que ter caixa para isso. Sim. Que é por via concurso público. Eu não posso vir aqui só para me lastimar e dizer assim, ó, eu não tenho efetivo, eu não posso prestar uma segurança pública de qualidade. Não, nós temos que tentar fazer mais com menos, né? O Estado está nos atribuindo essa missão de proteger a vida e o patrimônio. E nós vamos fazer com aquilo que nós temos, o aparato que nós temos, o efetivo que nós temos, os instrumentos que nós temos para trabalhar. E aí entra uma próxima pergunta que eu já vou acrescentar aqui na questão do efetivo, Major, que é o seguinte: o papel da comunidade, né? Por exemplo, a rede de vizinhos já contribui bastante. Sim, se a gente puxar da letra da lei, né, que a segurança é um dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos, está lá no artigo 144 da Constituição, né, é um dever sim do Estado, prestar a segurança pública e, em particular, a Polícia Militar, né, nós preservarmos a ordem pública. A ordem pública não abrange só a parte de segurança, mas também a tranquilidade pública, a salubridade, né, e, enfim, a segurança também. Só que muito bem lembrado por você, Alain, nós precisamos contar com o apoio da sociedade. A Rede de Vizinhos é um exemplo perfeito para isso aí. E em tratando em si de efetivo, deixa eu só fazer um parêntese, né, já que a gente está falando nesse ponto. Gaspar em si já teve, eu não vou considerar a Ilhota, porque eu também estou com um péssimo número de efetivo lá.
Mas Gaspar já teve mais de 60 policiais. Tu vê, né? E se você me perguntar quantos eu tenho hoje, sou franco em dizer que eu estou com apenas 34. Nossa. Há 3 anos já teve 58 policiais. Não é só um problema local aqui de Gaspar, mas só que a nossa população está crescendo. Nós estamos tendo maior investimento de empresas e tal. Pois é. E o empresário quer essa questão. Ele quer ver polícia. Ele não quer só saber do índice. Ele quer ver aquela guarnição passando, a viatura, o policial lá bem fardado, bem equipado. Isso vai trazer a sensação de segurança para ele. Porém, nós precisamos desse efetivo. O Estado tem que investir mais na questão de concursos públicos. A nossa polícia militar está ficando velha. Eu perdi recentemente, nesses 2 meses que eu estou atuando como comandante, eu não vou dizer que eu perdi, é um direito deles. Foram para a reserva. Foram para a reserva remunerada, que é a aposentadoria dos militares. O subtenente Flávio, primeiramente, depois veio o sargento Bonin, semana passada o subtenente Pires. Mês que vem, agora em novembro, dia 20, está previsto a saída de mais um policial, o cabo Edinaldo, que passou no concurso para agente da Polícia Civil no Distrito Federal. O ano que vem, mais 2 policiais que está dando o tempo deles e eles vão sair. Então, assim, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina já teve mais de 12 mil homens. Hoje, nós não temos 9 mil. Nossa, isso é preocupante. Espero que a gente consiga dar conta de tudo isso aí. Eu quero só fazer um adendo com relação ao Bonin. O Bonin, no PROERD, fez um trabalho sensacional na cidade de Gaspar, na região, mas ele não chegou a dar aula para o Rodolfo, meu filho, e para a Lana. Então, se os meus filhos usarem droga, a culpa é tua, hein, Bonin? Tu presta bem atenção. Acredito que o Bonin vai estar comigo aqui semana que vem. Ele teve uma experiência com a política, ele vai vir aqui comentar comigo candidato a como vereador. foi. Meu parceiraço, Bonin, um beijo para ti, para a Dorli, para toda a família aí. Trabalho sensacional do Bonin aqui na nossa cidade. Major, violência doméstica. Parece que Santa Catarina, claro, isso acontece no Brasil inteiro, mas praticamente quase toda semana a gente abre ali o jornal, a gente vai ver o jornal, tem alguma mulher apanhando ou infelizmente vindo a óbito por conta disso, cara. Sim. O que fazer? Então, mais um problema que nós temos na nossa sociedade, Como eu comentei ali, a nossa sociedade está doente. E muitas dessas doenças se agravam com o smartphone, com o celular. Então, essa facilidade que as pessoas estão tendo com algumas informações, com alguns tipos de vídeo, enfim, acabam afetando a relação familiar, Não só a questão de outros fatores, até mesmo políticos, mas assim, nós estamos com um problema hoje entre as famílias, Existiu essa questão de agressões, não é de agora, Uma cultura, não sei lhe dizer que se é machista, mas é aquela dependência da mulher, não só econômico-financeira, mas também psicológica. Então, às vezes a mulher se submete, a algumas agressões do marido para com ela, e não é uma novidade para ela, porque ela já cresceu Nesse no âmbito, ambiente. Ela já via os pais dela brigando, já via a mãe dela apanhando do pai. Sim. Então para ela assim não é uma coisa assim anormal. Ela já cresce naquele meio e só vai replicando de uma geração para outra. Só que hoje nós temos mais casos sendo apurados, mais veiculação, tem mais mulheres fazendo esse tipo de reclamações e buscando as medidas protetivas, buscando esse aparato do Estado, porque também é uma facilidade que hoje o celular lhes provê. Antigamente você teria que ir até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Hoje você faz online. Hoje você consegue entrar no site da Polícia Militar ou da Polícia Civil ali e já faz uma denúncia ali, registra um boletim de ocorrência. E nós da Polícia Militar, através de alguns programas, como eu falei ali, da Rede Catarina, hoje se ela está sendo ameaçada a ponto de sofrer uma agressão, alguma coisa assim, que ela já vem desse histórico de relação dela com o marido, o companheiro, enfim, ela tem um botão do pânico. São novidades, são coisas que a Polícia Militar de Santa Catarina inovou e está sendo replicado para outros estados ali, de que o Estado, através do Ministério Público, Polícia Civil, Judiciário, já estão cientes daquela condição dela, que ela está sofrendo ameaças, enfim,
e que, através desse nosso suporte da Polícia Militar, ela se sentindo acuada, se sentindo ameaçada, ela vai ali discretamente, aperta o tal do botão do pânico e, no máximo, a próxima ocorrência, se não tiver guarnição atendendo uma coisa mais grave que isso, ela imediatamente vai ser jogada para a guarnição mais próxima ali, atender aquele caso lá. Então, assim, a gente tem evitado mais desgraça. Apesar de nós termos um índice alto, né, de feminicídio, né, sendo veiculado aí, digamos assim, em comparação com o restante dos estados ali. Os outros estados são muito maiores, né? Mas assim, por que a população hoje vê tanto no jornal? Essa facilidade, a facilidade da mulher confiar até mesmo no serviço policial e poder denunciar o agressor. Hoje eu participei de uma ocorrência assim. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, existe o inverso? Existe homem apanhando de mulher? Existe, só que daí... E a legislação é a mesma? Aplica-se... O Mário da Penha? É o João da Penha, daí, digamos assim. Né? Não, a gente pode aplicar mesmo, porque sim, existe um vínculo familiar, né? Só que existe menos casos, né, pelo menos que chegam ao nosso conhecimento, porque o homem é mais aquela questão assim, ele se sente envergonhado, né? Né? É um pouco difícil para o homem dizer assim, pô, é eu que apanho em casa. Pois é. Não por uma figura, um pensamento machista, né? Mas para a mulher chegar a esse ponto, ou o cara tá fazendo muita coisa errada... Mas tem mulher bruta aí, bicho. Tem uns caras aí que casam com as mulher bruta. Umas cabras machas aí. Mas existe. A gente aplica a penalidade igualitária ali, né? A legislação é feita para proteger esse laço, né, familiar ali, que em tese seria para ser algo saudável, sim, mas que acaba às vezes em violência. Major Eduardo aqui no Valor Entrevista exclusivo, ele está aqui nos fazendo uma visita, estamos apresentando o Major, que é o novo comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Gaspar. Nós temos mais duas perguntas, Major, que a próxima é a seguinte, perturbação do sossego, afinal de contas, o que a Polícia Militar pode fazer para dar conta desses casos? Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente fica enxugando o gelo, né? A gente liga e não acaba dando em nada. O que efetivamente pode ser feito? Eu vou, assim, como eu já também... Pergunta boa, hein, Major? Eu já chefiei ali a parte de Copom, de Balneário Camboriú ali. Eu trabalhei junto com o pessoal lá e aprendi muita coisa com eles. E a gente tinha um pouco de visão distorcida, assim, de saber por que às vezes liga no 190 e a viatura não vem. Existe graus, né, de crimes, né? Vamos dizer assim, eu tenho crimes lá na cor verde, né, que é o caso da perturbação do sossego, que ele não vai estar me gerando uma ameaça assim iminente, né, a uma lesão física, enfim. Eu tenho outros crimes de ameaça, que daí já passo por uma situação amarela, e eu tenho classificações de crimes ali vermelhos, que já aconteceu um roubo lá, que já está acontecendo uma agressão física. Aí eu tenho que direcionar aquele policiamento que eu tenho, as viaturas que eu tenho à disposição naquele momento, conforme essa classificação. Eu vou primeiro atender os crimes mais graves, sim, vermelho, após o atendimento daquele ali, eu vou para os amarelos e, por último, eu vou atender a perturbação, que seria o verde ali. Sim. Então, não é um crime que vai demandar um policiamento naquele exato momento lá. Porque é barulho, é algazarra, né? É o vizinho incomodando com o som alto, é aquele carro que encostou com o porta-mala lá e está enchendo o saco do outro vizinho. É essa relação que a gente tem que tentar melhorar. Major, me passou uma coisa pela cabeça agora. Vamos imaginar que eu esteja ligando para a polícia, 190. Sim. É 190, né? 190, polícia militar 190. Importante mandar um abraço para o Modolon, que a gente deixou esses números bem certinhos, né? 193 bombeiro, 190 polícia militar. E 192 SAMU. Perfeito. Perfeito. Eu estou ligando para o 190 e se eu aumentar, o cara está com a música alta ali 1 da manhã, se eu aumentar, disser assim, olha, ele está matando a mulher, bateu nas crianças,
eu estou cometendo uma infração, né, cara? Sim, você está fazendo uma falsa comunicação de crime. Está previsto no Código Penal, né? Às vezes de vítima você vai passar sendo autor, né? Porque a Polícia Militar vai daí despender uma agilidade. Chega ali, não é isso. Porque assim, às vezes eu posso estar deixando de atender uma outra ocorrência mais grave. Preste atenção, hein? E eu estou mobilizando aquele efetivo lá que não passa de um... Não vou dizer um trote, né? Porque está acontecendo uma infração, tem a perturbação lá, mas ele aumenta e acontece isso muito, acontece muito. Só que a guarnição, dependendo da situação ali, vai lavrar um boletim de ocorrência por perturbação e por falsa comunicação de crime também. Eita, tá vendo aí, gente? Complica. Então, muito cuidado com isso. Ô, Major, outra coisa, surgiu agora, eu vou aproveitar, como tá aqui, eu não posso deixar ele sair daqui sem fazer essa pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Nós temos aqui quantas viaturas? Olha, eu tenho bastante viaturas, né? Eu posso dizer que eu tenho ali umas 8 viaturas em estado bom, né? A gente está tentando sempre fazer essa troca, a renovação da frota ali. O governo tem nos auxiliando, a prefeitura às vezes faz aquisições também assim de viaturas, né? Doa para a Polícia Militar, às vezes até parceria privada faz isso. Mas não basta eu ter viatura e não ter efetivo. Exato. Eu quero até, desculpa eu lhe cortar, mas imagina, eu quero fazer a seguinte proposta ali, até mesmo do policial poder cuidar mais daquela viatura ali, porque é um bem público, né? Apesar de a gente às vezes atender algumas ocorrências ali, e o cidadão às vezes é um marido que está embriagado lá e ele não está querendo ser detido, conduzido até a delegacia, ele quebra a viatura por dentro, cara. Mas assim, e às vezes a gente passa de uma guarnição para outra, aquela viatura, aí não relata, aí a gente tem que passar fazer uma perícia naquela viatura, enfim. Eu quero deixar uma viatura para cada guarnição. Sim. Aquela guarnição que assume serviço hoje, depois vai descansar, a viatura que ele usou, deixa lá guardada, ele vai manutenir ela, ele vai fazer a limpeza, ele vai cuidar. Entendi. Porque quando voltar a próxima escala de serviço dele, ele vai pegar aquela viatura e não a outra. Entendi. A gente fazer essa situação. Tá, só mais uma pergunta antes da gente ir para a inteligência artificial, que vai, acredito, ajudar bastante aqui na cidade de Gaspar. E as câmeras? Essa questão das câmeras, você é a favor ou é contra? Olha, depende, tá? Porque inibiu muito a atuação do policial. Né? Inibiu. Eu não vou dizer sorte, tá? Mas nós não estamos mais utilizando. Por quê? Elas se tornaram obsoletas. As câmeras, na época, a gente ganhou, né? O Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, fez a aquisição dessas câmeras, só que como é um instrumento de tecnologia, vai evoluindo. E nós não temos verba, né? O Estado, a Polícia Militar em si, não estava comprando, porque são equipamentos caros, né? Então, assim, tem que ser algo robusto, tem que ser algo que tem uma capacidade de armazenamento grande, tem que fazer uma manutenção das docas lá, que é o sistema que faz a leitura daquelas imagens. Então tem que ter um armazenamento, uma capacidade de guardar aquelas imagens por mais tempo, e a gente não estava tendo isso aí. Então assim, deixamos, né, o comandante-geral hoje não adquiriu, a Polícia Militar não tem dinheiro para isso hoje. E por que eu digo assim que depende? Muitos policiais que trabalhavam com mais proatividade e tal, passaram a ser punidos porque ou não ligava, esquecimento, às vezes vai fazer atendimento à ocorrência, ele acaba esquecendo ali, e o judiciário, principalmente a parte contrária, quem está defendendo lá o autor, os advogados, questionava muito a câmera. Questionava, mas e por que não ligou? Mas e fez isso? Porque o policial foi rude, o policial foi grosseiro, utilizou palavras assim. O bandido, o autor, fez a coisa errada, mas o policial, porque chamou ele de vagabundo, vai preso e o cara está sendo solto. Porra, cara, isso daí, olha, eu não vou nem comentar, que já me revolta, hein? Tá complicado. Porra, já dá para dar vontade de dar tiro para cima aí. Vamos falar da inteligência artificial? Perfeito. Isso é uma das estratégias que tu quer colocar em pauta aqui na cidade de Gaspar. Sim. As câmeras, elas podem ajudar bastante, né, cara? Muito, bastante. Por quê? Voltando ali à questão de efetivo, né? Bom se nós tivéssemos a capacidade, né, de colocar uma guarnição em cada bairro. Ou uma guarnição a cada
3, 4 quarteirões, né, para fazer o policiamento ali. Sim. Conforme a quantidade de número de pessoas, eu tenho um policial conforme o estudo lá dos Estados Unidos. Não, a gente não consegue fazer isso aí. Então, é aquilo que eu mencionei antes. A gente tem que tentar fazer mais com menos. Se eu não tenho efetivo, o que eu posso hoje usar como artifício, como instrumento? A inteligência artificial. Né? Então, hoje, eu não consigo colocar um policial em cada esquina, mas é possível colocar uma câmera em cada via de acesso ali, em cada rota de fuga da cidade, ou nos pontos onde tem maior aglomeração de pessoas, fluxo de veículos e tal. A inteligência artificial hoje nos facilita muito para a leitura das placas. Né? Então, o crime, ele precisa hoje de um carro. O cara não vai mais cometer um furto de bicicleta. Né? Ele pode até furtar outra bicicleta, ele pode ir lá pegar a carteira, um celular de alguém, mas levar todos os objetos de uma casa e tal através de uma bicicleta é difícil. Né? Conduzindo uma mochila lá, porque ele vai ser abordado. O policial conhece alguns ali, vê que ele já está com uma mochila diferente, vai ser abordado. Então, utiliza um carro. Né? E a inteligência artificial hoje nos subsidia, nos auxilia com essa leitura de placas. Sim. E através disso, é aquilo que eu falo, o crime precisa hoje de um carro. O criminoso hoje utiliza um celular. Então a gente tem que ter essa expertise, a gente tem que desenvolver técnicas para abordar ele tão logo cometer um delito ou ele está se preparando para cometer esse delito. De uma forma preventiva, a gente abordar e inibir. Ou cometeu, a gente vai atrás e acha ele através das câmeras. O drone ajuda. Ajuda e muito, né? Nós vimos recentemente uma situação ali no Paraná, onde a polícia utilizou imagens com um drone que tem aquele margeador térmico, né? Que faz a leitura pela troca de calor. Então, assim, o cara pode se esconder na mata, o cara pode ficar dentro de um... Eu não deveria estar falando algumas coisas assim. Senão o bandido tá ligado, mas hein? Eles são espertos, eles têm lá a faculdade deles. Tem pra onde correr não, meu irmão. A faculdade deles lá na cadeia, no presídio, é boa para eles, né? Mas aqui fora a gente também está se preparando para não deixar isso crescer. Eu dei aula na penitenciária do Belchó por 2 anos e ali realmente eles têm ali a estratégia ali deles é fugir a qualquer momento. Eles têm tempo para isso, né? Eles trabalhar, honestamente, eles não querem. Eles querem ludibriar os outros. A última vez que eles fugiram, eu estava em sala de aula uma semana antes. E aconteceu um fato que... Bom, eu não vou falar isso em off depois para ti. Sim. Mas para você que está nos acompanhando aqui, a gente está conversando com o Major Eduardo e, pô, um papo sensacional. Major, obrigado. Eu que agradeço. Eu sempre peço aos nossos convidados que deixem uma mensagem aos nossos seguidores. Então, você está chegando agora na cidade, você está colocando aí em prática as suas estratégias. Lembrei de te perguntar uma coisa importante. Me permite mais uma pergunta? Claro. Olha só, a Guarda Municipal armada, certo. Isso tinha em Balneário, né? Tem Balneário. Ajuda para a nossa cidade? Com certeza, tá. Eu não vou dizer que atrapalharia de forma alguma, porque, já que você tocou sobre a questão de esporte, digamos que Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal hoje, que sejam os agentes, Guarda Municipal, a gente joga tudo no mesmo campeonato. Sim. Contra a criminalidade. Talvez a gente não jogue no mesmo time, a gente tenha camisas, fardas diferentes, mas o objetivo é um só. Né? Então, assim, se o município tem poder econômico para fazer o concurso, para contratar tantos guardas municipais, eles só virão a somar. Porque tem coisas que nos prende ali, digamos, um acidente de trânsito. A gente deixar a guarnição lá para fazer um atendimento no acidente de trânsito lá, onde só tem danos materiais, ninguém se lesionou, perde. Eu deixo de empregar o policiamento naquela perturbação do sossego lá, ou naquele outro que foi ameaçado, ou aquela senhora que foi violentada lá, porque a guarnição está presa atendendo um exemplo ali, um acidente de trânsito. A Guarda Municipal foi constituída para cuidar de praças públicas, de prédios municipais, mas já estão dando poder de polícia ali, talvez para fazer uma abordagem, a questão de andar armado. Então, assim, se o governo municipal aqui tem condições, tem verba para montar uma guarda municipal, não sai barato, né? A gente tem que pensar assim, em todo o treino, não basta você criar, você tem que manter. Exato. Não é difícil você conquistar, adquirir alguma coisa, você tem que manter, você tem que
fazer cursos, né, treinamentos, toda essa parte ali de capacitação e manter com equipamento suficiente. Né? Mas vem para ajudar, né? Vem para ajudar. Né? O município, a partir de 50 mil habitantes, já pode constituir uma guarda municipal. Sensacional. Major, aquela câmera ali é tua, fica à vontade, manda um abraço às pessoas que você ama, manda um abraço à população de Gaspar. A gente confia muito no trabalho da Polícia Militar, sempre foi um trabalho belíssimo e não vai ser diferente com o Major Eduardo, que hoje está à frente dessa importante corporação. Fica à vontade. Eu quero só agradecer, né, esse espaço que você está me dando, Alan, para a gente se apresentar. Né? Um abraço para minha família, isso aí eu sempre amo eles e não precisa eu externar aqui nas câmeras. Mas é sempre bom a gente contar com o apoio, né, da população local, né, fazerem essas denúncias, né, utilizem o 190, confiem na Polícia Militar. O policial militar não é aquele que está lá no supermercado, o policial vive. Né? Esses dias eu fui fardado num policial, aí a mãe chamou a minha atenção assim, disse, ele veio perguntar se o policial também podia vir no supermercado. O policial não vem, não é um extraterrestre. Ele também precisa se alimentar. Se eu saio do serviço ali e eu tenho o prazer, né, ainda de ostentar a farda e ando com segurança em Santa Catarina, se fosse em outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, eu jamais falaria isso. Né, que eu sairia do serviço e sairia fardado ainda, infelizmente, lá é outro mundo. Aqui em Santa Catarina, digamos, é a polícia, é a Europa brasileira. A gente vive, a gente precisa se alimentar. O policial também está lá no supermercado armado. Então, assim, o que eu quero dizer, a Polícia Militar, vocês contem com ela, contem conosco como amigos. Nós não somos o bicho-papão para chegar lá e só assustar aquelas crianças. Eu chamo a atenção das mães e dos pais, às vezes, que aquela criança que está lá é da natureza dela, ela está crescendo, ela faz aquela birra, ela chora, ela quer o chocolate e tal, e daí os pais vão lá, puxam aquela orelha e dizem, se você não se comportar, eu vou chamar o policial. Na hora eu já vou intervir e dizer assim, não, minha senhora, tá errado isso aí, vamos conversar com a criança para não criar esse pavor, criar esse pânico, né, esse estigma do policial, uma pessoa ruim, mal, que está ali para talvez prejudicar. Não, contem conosco, eu estou à disposição. Os professores, os pais que quiserem levar as crianças lá para conhecer a gente está ainda no nosso quartel velho, um dia a gente vai ter um quartel melhor, maior, podem ir lá nos visitar, que a gente vai atendê-los de coração mesmo. Sensacional. Major, obrigado pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Como vocês sabem, contamos histórias reais e inspiradoras e hoje vocês tiveram a belíssima história do Major Eduardo, que é o nosso comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Gaspar, recém-chegado, mas com uma bagagem já de mais de 21 anos de história, com esse trabalho maravilhoso que é a segurança pública de Santa Catarina. Muito obrigado, perfeito. Que Deus te abençoe e que você consiga alcançar todos os objetivos. Tá bom? Obrigado. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like, faz um comentário e, claro, compartilha para que a gente chegue em mais pessoas com esse assunto que é importantíssimo aqui no Valor Entrevista. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no seu canal. Um abraço. Tchau.